Bom, pessoal, olá a todos. Pessoal, é o seguinte, hoje saiu essa notícia aqui que o Brasil perdeu 10 posições no ranking internacional da percepção da corrupção. Tá, essa avaliação é da Transparência Internacional, que colocou o país na 104ª colocação e considera a atuação dos três poderes. A pontuação fica abaixo da média global e oscila 2 pontos para baixo, tá? Essa aqui é a notícia. Isso tem sido compartilhado por bolsonaristas e MBL, né? Eles fingem que são rivais, mas eles na verdade é o teatro de tesouras, né? Que eles são iguaizinhos. Eles postam exatamente as mesmas coisas e das mesmas formas. Por exemplo, aqui é o Sérgio Moro, né? O marreco. Olha o que ele diz. Para surpresa de ninguém, o Brasil dispensa no ranking da Transparência Internacional no primeiro ano do governo Lula. Olha o que ele diz aqui, ó, no primeiro ano do governo Lula. O fim da lei das estatais é o fato mais notável. Mas não existe política de prevenção ou combate à corrupção nesse governo. Olha o que ele afirma aqui, o Moro. Ele fala que não existe política de prevenção ou combate à corrupção nesse governo. O exemplo vem de si, né? Esse Moro é muito canalha, né, pessoal? É um cara que traiu todo mundo, traiu o MBL, traiu o Lula, prendeu o Lula, traiu o Bolsonaro. Esse é o caráter desse Moro, viu? Foi tentar ser eleito por São Paulo, depois voltou pro Paraná. E esse é o cara que, sinceramente, é o juiz politiqueiro. Esse é o juiz que prendeu o Lula. E mesmo assim as pessoas ainda acreditam nesse juizinho. Tudo bem. O Kim, que é do MBL, falou a mesma coisa. O Brasil está mais corrupto. O Brasil caiu 10 posições e ficou em 104º lugar entre os 180 países no ranking IPC, Índice de Percepção da Corrupção de 2003, divulgado pela ONG Transparência Internacional. O relatório lista 3 pontos negativos que chamam a atenção e contribuíram bastante para a queda. A indicação de Zanin, amigo pessoal do Lula, do presidente, ao STF, a manutenção, ainda que com uso limitado, do orçamento secreto, o aumento do fundo eleitoral para as eleições de 2024. Bom, vocês viram que os dois atribuíram ao Lula, né? A culpa é do Lula, porque o Brasil caiu nesse ranking. Agora vamos ler o que diz a matéria, pessoal. Aqui eu estou vendo pela Agência Brasil, tá? Mas tem outras fontes aí, aqui a Folha, Estadão é só para assinante. Então, vamos ler o que diz a matéria. Até aqui pela epígrafe dá para ver, ó. Relatório aponta desmonte na gestão Bolsonaro. Ó, o Brasil caiu 10 posições no Índice de Percepção de Corrupção 2023, divulgado na terça-feira pela Transparência Internacional. O país contabilizou 36 pontos, registrando a 104ª posição no ranking. Produzido desde 95, o índice avalia 180 países e territórios e atribui notas em uma escala entre 0 e 100. Quanto maior a nota, maior a percepção de integridade do país. Mais de 2/3 dos países registraram pontuação inferior a 50, enquanto a média global ficou em 43 pontos. Ao todo, 23 países registraram queda em suas pontuações. O IPC de 2023 destaca como o enfraquecimento dos sistemas de justiça e reduz a capacidade estatal de enfrentar e prevenir corrupção, além de aumentar os riscos de abuso de poder e de impunidade, destacou a Transparência Internacional. O país mais bem classificado no ranking foi a Dinamarca, com 90 pontos, seguido da Finlândia, Nova Zelândia, Noruega. A Somália ficou em último lugar no ranking com 11 pontos. Entre os países das Américas, o Brasil ficou atrás, por exemplo, do Uruguai, que teve 76 pontos, do Chile com 66 e até de Cuba com 42 e Argentina com 37. No caso específico do Brasil, a entidade aponta que o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, vamos ler de novo aqui, ó, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, tá? Então não tem nada a ver com o Lula, como responsável pelo desmonte dos marcos legais e institucionais anticorrupção, que o país levou décadas para construir. O Bolsonaro, quando ele assumiu o poder, ele começou a desmantelar o combate à corrupção, desde juiz de garantia, a delação premiada, quer ver o que mais que ele fez? Acabou com a delação premiada, prisão em segunda instância, que ele nem deu bola, enfim, ele criou vários mecanismos que foram enfraquecendo o combate à corrupção, que era uma coisa que o Brasil já estava avançando bastante nessa pauta. O combate à corrupção é construído sobre 3 pilares de controle: o judicial, o político e o social. Marcos que, de acordo com a Transparência, o governo de Bolsonaro se dedicava a destruir, e que é verdade. Se tratava de um governo dedicado intensamente à neutralização de cada um desses pilares, seja para blindar sua família de investigações de esquema, como por exemplo quando ele mudou não é a BIM, eu tô com a BIM na cabeça, com a BIM é o escândalo atual. O CAGED, ele mudou de pasta, tudo isso ele fez para poder proteger a família dele. Fartamente comprovadas, seja para evitar um processo de... é COAF, pessoal, é que investiga movimentações financeiras. Ele mudou até de pasta para proteger a família dele.
seja para evitar um processo de impeachment por seus incontáveis crimes de responsabilidade. Ao mesmo tempo, o primeiro ano da gestão do Lula, agora é o Lula, vem falhando na reconstrução dos mecanismos de construção e, juntos deles, dos sistemas de freios e contrapesos democráticos. O que isso aqui significa? Significa que o Lula não conseguiu recuperar todas essas medidas que o Bolsonaro destruiu, até porque não é tão simples assim e não depende só do governo federal, do ministro da Justiça. Isso depende, em parte, pessoal, do Congresso. O Congresso tem que aprovar, tem que debater, vai ter prisão em segunda instância ou não, vai ter o COAF em qual pasto ou não, vai ter delação premiada ou não. Então isso aí depende muito do Congresso. E infelizmente o governo ainda não conseguiu recuperar essa pauta anticorrupção, tá? Em nota, a CGU afirma que trabalha diariamente para identificar e corrigir riscos de corrupção em políticas públicas, contratações e outras ações do Estado. Além disso, ressalta que vem fortalecendo a integridade dos órgãos federais e colaborando para a implementação de programas de integridade pública. A CGU afirma que o documento reconhece importantes avanços no âmbito do controle social, da transparência e do acesso à informação. A CGU reverteu quase 200 de sigilos abusivos e, mais importante, estabeleceu regras para prevenir novas violações da Lei de Acesso à Informação, defende nota. A entidade internacional faz uma série de recomendações para o governo federal, entre elas o desenvolvimento e implementação de uma política nacional anticorrupção com ampla participação da sociedade, toda a transparência orçamentária e fim de uso de mecanismos de negociação política, como o orçamento secreto. Também estão entre os pedidos da entidade a preservação da lei das estatais, isso aqui já é uma indireta para o Lula, tá? Porque o Lula queria indicar alguém lá que ele queria para uma estatal que não podia, e o fortalecimento dos mecanismos de governança dessas empresas, também é destacado pela transparência. Como forma de democratização do Estado e enfrentamento à corrupção institucional, a transparência destaca a necessidade de promoção da inclusão e da diversidade nas nomeações e cargos de alto escalão no Poder Judiciário, e recomenda ainda a remoção do cargo de funcionários de alto escalão que estejam sob investigação ou processados por corrupção e irregularidades relacionadas. Só isso. Então eu não sei de onde é que o Kim tirou que o relatório fala desses 3 pontos aqui, pessoal. Pode até ser que fale, porque aqui a gente está lendo só uma notícia, tá? Mas eu acho meio estranho esses pontos. Porque indicar o Zanin, primeiro que o Zanin não é amigo pessoal do Lula. O Zanin foi só advogado do Lula. Ele brigou como advogado, é a função dele, para tentar absolver o Lula de todo jeito. Então ele não é amigo pessoal. Tanto que ele falou na Câmara que ele não foi nem pro casamento do Lula, ele não foi convidado. Então, dizer que o Zanin é amigo pessoal, isso aqui pra mim tá soando a fake news. Mais uma dessa galerinha. O orçamento secreto também não existe mais, tá? O STF liberou o Lula de liberar o que sobrou do Bolsonaro lá de orçamento secreto, mas com transparência, tá? Então esse orçamento que está sendo liberado, ele tem sido descritivo, ele tem que mostrar no que está sendo gasto. E o aumento do fundo eleitoral, pessoal, aqui também não depende só do governo, né? Depende um pouco dos deputados. Cabe ao presidente sancionar ou não. Então eu não vi o orçamento, quanto que foi mandado esse ano para o Congresso, né, do orçamento, o fundo eleitoral. Mas aqui então eu não posso dizer se é verdade ou não. Mas é uma coisa conjunta, né, que não depende só do Lula, depende também dos partidos que estão lá no Congresso, tá bom? Agora, tanto o Kim Kataguiri quanto o Sérgio Moro, eles omitem a parte da nota que fala aqui do Bolsonaro, vocês perceberam aqui, ó? Relatório aponta desmonte na gestão Bolsonaro. O cara chega no poder, desmonta todas as políticas de combate à corrupção, eles omitem e jogam a culpa no Lula. Pessoal, vão ser 4 anos disso, mentira atrás de mentira desse povo. Então aí, pessoal, quem gostou dá um like aí no vídeo, tá? Comente aí o que vocês acharam. Isso ajuda a aumentar a atividade e alcance. Obrigado por terem assistido. Paz a todos.